A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para vos transmitir a santa palavra de Deus. Deus colocou uma palavra em meu coração e quero compartilhar convosco, tomando por base o livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, e o versículo 1, que nos diz a palavra do Senhor desta forma: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Sabemos, meus amados irmãos, que Isaías foi o profeta messiânico. O seu livro, que parece ser uma analogia das Escrituras Sagradas, pois tem 66 capítulos, foi o profeta que mais falou acerca da vinda do Messias, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Meus amados irmãos, e aqui, quase que 700 anos antes da vinda do Senhor, ele dizia ao povo de Israel: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a se manifestar, diz o Senhor. Meus irmãos, nesses dias de tormentas, nesses dias de dificuldades, nesses dias de apreensão e de incertezas, quem não deseja a salvação do Senhor? Quem não está aguardando o momento que Deus vai dizer basta, chega, e Deus colocando um ponto final, retornaremos à nossa vida normal e principalmente, meus amados irmãos, de estarmos juntos aqui na casa de Deus. Como dá saudade dos cultos, como dá saudade deste calor humano, deste calor espiritual, quando nos reunimos aqui na casa do Senhor, para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, vai chegar. Mas o conselho de Deus aqui, falado pelo profeta Isaías, é que devemos manter o juízo. Quanta gente está perdendo o juízo, não é verdade? Quanta gente está perdendo o juízo, irmãos? Parece-nos que está acontecendo aquilo que ouvimos aqui dentro desse templo, na questão de um mês. 2 pessoas que vieram de fora e que nós tivemos oportunidade de ouvir a palavra de Deus, eles disseram quase que a mesma coisa em dias diferentes. Eu balançarei a figueira, diz o Senhor. Meus irmãos, eu entendo isso ser muito forte. Quem quer deixar Jesus? Quem quer perder a salvação? Nós que a conhecemos, nós que fomos chamados pelo Senhor, fomos lavados e remidos no sangue precioso de Jesus Cristo, queremos e continuaremos a lutar até o fim para tomar posse da vida eterna em Jesus Cristo. Mas, meus amados, muita gente perde o juízo. Começa a ouvir o que não deveria ouvir, começa a receber conselhos que não são baseados nas sagradas letras. Alguns já, irmãos, estão aí apontando o dedo contra pastores, contra servos de Deus. Mas, meu amado irmão, mantenha o juízo. O que é juízo? Juízo quer dizer faculdade de avaliar os seres e as coisas. É a capacidade de agir racionalmente. Muita gente perde o juízo e começa a falar o que não deve, começa a entrar em questões que ele não conhece, que não tem o conhecimento profundo. Paulo vai dizer para a igreja, me parece que de Coríntios, ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, e ele trará luz a todas as coisas, até as obras encobertas. Porque diante de Deus, irmãos, nós estamos nus e patentes. Nada se esconde do nosso Deus. Então, meu querido irmão, mantenha o juízo, pratique a justiça, aguarde no Senhor, continue firme, fazendo a vontade de Deus. Paulo escreve
para os filipenses, eu não disse isso para o Eloy, com certeza ele não vai colocar esse versículo aí, mas Paulo dizia que aquela igreja, eles aprenderam a obedecer os conselhos de Paulo, que na verdade não eram de Paulo, eram de Deus, porque ele diz aos Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, as doutrinas que Paulo pregou eram doutrinas baseadas no coração de Jesus, eram doutrinas do Senhor Jesus Cristo, eram ensinos do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando cita a igreja de Filipos, ele diz que aqueles irmãos obedeceram, não só quando Paulo estava com eles, mas na ausência do apóstolo. Eles continuavam obedecendo os conselhos da palavra de Deus. Meus irmãos, nós não estamos juntos pessoalmente, estamos impedidos de nos reunirmos aqui na casa do Pai e juntos aqui recebermos os conselhos de Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que Jesus enviou para habitar em nós, ele nos guia em toda a verdade. E quem é da verdade, ouve a voz do Espírito Santo. Quem é da verdade, permanece na verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é os conselhos de Cristo. Então, meus amados irmãos, note isso, preste atenção nisso. O conselho é que devemos aguardar o momento de Deus com juízo, com as nossas faculdades mentais em ordem, principalmente nas coisas relacionadas a Deus. Deus continua o mesmo, a sua palavra é a mesma, ele não muda. Então, meus irmãos, ele diz, mas aqui quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo muito preocupado com aquele jovem pastor, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, eu quero ler com vocês, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, se você puder, procure na sua. Paulo vai dizer uns conselhos para o pastor, o jovem pastor Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim, a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, persevera nas coisas de Deus, persevera no temor de Deus, fique firme, porque aquele que prometeu é fiel, ele nos dará a vida eterna. Estamos aí ausentes, torno a repetir, mas Jesus está presente, está conosco em todos os momentos. Esse perseverar naquilo que aprendestes, ou nessas coisas, essas coisas está no versículo 12, se você volta um pouco a leitura, ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Olhem quem devemos perseverar, permanecer na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. A palavra do crente tem que ser, segundo a Bíblia, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. O trato, irmãos, nós somos crentes, somos servos de Deus. Às vezes, por alguma situação, até mesmo financeira, a gente não consegue honrar o compromisso no dia, mas é bom ligar, é bom falar com o credor e dar uma justificativa, porque nós somos crentes, o nosso comportamento deve ser diferente, porque somos cidadãos dos céus, somos cidadãos brasileiros, mas somos também cidadãos dos céus. Paulo diz que o nosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro, e o próprio Jesus disse isso para os seus apóstolos: alegrai-vos, porque o vosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro. Então somos cidadãos dos céus, então temos que ser fiéis na palavra, temos que ser fiéis no trato, fiéis na caridade, no amor. O amor não pode ser fingido. O amor tem que ser sincero, honesto, no espírito. Aqui fala das coisas relacionadas a Deus, porque Deus se manifesta não na nossa carne, Deus se manifesta no nosso espírito. A profecia, a revelação, os sonhos de Deus é feito ali, é realizado ali, é manifestado no nosso espírito. Ele fala na fé.
A fé que ele diz ao próprio Timóteo não deve ser uma fé fingida. Ele diz: Timóteo, você não tem uma fé fingida. Você tem a mesma fé que habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e agora habita em ti. Essa é a fé verdadeira. Quando Deus observa a fé no teu coração, Deus se alegra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz: na pureza, continue purificando o seu coração, continue purificando a sua vida. Você é crente, você é salvo. Jesus nos chamou para a salvação. Nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu vos falo assim, irmãos, porque debaixo da misericórdia de Deus, Deus me colocou aqui para pastorear vocês no Senhor Jesus. Receba este conselho, permaneça nessas coisas. Paulo ainda acrescenta um pouco mais ao que Timóteo deveria perseverar. Um pouquinho para frente, no capítulo 6 dessa primeira carta, o versículo 11 a 14, ele vai dizer: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas é essa? Paulo está tratando aqui do amor ao dinheiro. Paulo está tratando aqui de contendas, de homens corruptos. Quantas pessoas, irmãos, contendem? Nas suas caladas da noite, nos seus recantos ali, pega o telefone para levantar contenda, briga, dissensão entre a irmandade. Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece. Eu não vejo, mas o Espírito Santo vê. Cuidado, meu amado irmão. Paulo diz que essas coisas não é para nós que estamos marchando para tomar posse do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Olha de novo a justiça aqui, é o que Isaías está dizendo lá: continue firme praticando a justiça. Entenda isso, não é a justiça dos homens, não é a justiça dos tribunais dos homens, é a justiça de Deus. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de ti, no nosso comportamento e relacionamento, não só horizontal, mas também vertical. E ele diz, continuando aqui o versículo, segue a justiça, a piedade. Piedade é uma vida cristã prática. Piedade é uma vida de devoção a Deus. As pessoas que são chamadas piedosas é porque as pessoas veem nela uma dedicação a um determinado Deus. Mas nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós seguimos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, segue a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Eu sei que Deus te chamou para a vida eterna. Toma posse dela, meu irmão. Toma posse dela, minha irmã. Toma posse dela, adolescente. Toma posse dela, jovem. Toma posse dela, criança. Toma posse dela, obreiro. Fique firme, pratique estas coisas, porque Deus espera isso de nós, que a gente mantenha o juízo, mantenha a mente sã e continue praticando a justiça. Essa é a justiça de Deus. Seguir estas coisas da qual Deus se agrada. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Você já confessou que é salvo? Você já confessou que é crente? Você já confessou que está indo para o céu? Meu irmão, lembra disso? Lembra disso, lembra dos primeiros dias da tua vida com Deus, aquela devoção, aquele amor. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus espera isso de nós até o fim. Não pode ser só no começo. Deus espera que você siga assim, que eu siga assim até o fim, confessando publicamente da nossa crença, da nossa confiança e da nossa fé em Deus, através do nosso bom testemunho, do nosso comportamento. Mando-te diante de Deus, versículo 13, que todas as coisas vivifica. Deus é que vivifica, meu irmão. Nós estamos passando um momento agora que parece que não vai acabar.
Parece que nunca mais vamos voltar a este santuário da onde estou vos pregando agora. Mas eu creio nesse Deus que vivifica. Isso é, Ele dá vida a todas as coisas. Ele dará vida para estarmos aqui e juntos adorarmos e louvarmos o nome do Senhor. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Não podemos nos amedrontar, mas também não podemos nos afrouxar. Temos que levantar a nossa cabeça e dizer: Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é meu Redentor, Jesus é o meu remidor. Essas coisas temos que continuar confessando. Jesus não afrouxou diante de Pôncio Pilatos. Pilatos diz: eu tenho poder para te matar e tenho poder para te pôr em liberdade. Mas Jesus disse: nenhum poder tu terias sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Oh, nada pode te tocar se Deus não permitir. Nada pode me tocar se Deus não permitir. Dê o bom testemunho de crente. Levante a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 14, ele diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, sem mancha, sem torpeza, sem adicionar coisas, mas um mandamento puro, como você recebeu, como eu recebi do Senhor. Porque tem muita gente aí colocando aditivo. Nós vivemos num país que parece que tudo é batizado, gasolina batizada, leite batizado. Parece que todas as coisas são misturadas, mas o mandamento de Deus, Ele não aceita mistura. Então, meu amado irmão, guarde o mandamento do Senhor sem mácula, sem mistura. Guarde ele como você recebeu, como eu recebi. Porque fomos chamados para a vida eterna. Fomos chamados para herdar um reino que nunca vai acabar, nunca será destruído. Eu falei aqui até o versículo 14. E ele diz: guarda estas coisas sem mácula e repreensão. Até quando? Até a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você espera Jesus? Você está esperando Jesus? Eu estou esperando o Senhor. Paulo vai dizer, nos instantes finais da sua existência terrena: eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, está reservada para mim, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Então tem uma coroa te aguardando lá. Fica firme, meu irmão, guarda esta palavra. Esses períodos de crise, esses períodos de que a gente é balançado de um lado para o outro, irmãos, esse é um período perigoso. É onde a figueira é balançada e acaba caindo muitos frutos. Mas Deus vai te guardar, Deus vai me guardar, Deus vai nos guardar pela sua bondade e misericórdia. Nós estaremos ali firmes, ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 10 e 14, Jesus vai falar quem é os seus discípulos. Quem verdadeiramente é os seus discípulos? Eu não vou ler por causa do tempo, quero já concluir as palavras, mas você poderá ler. Eu creio que o pastor Eloy está projetando aí na tela. Jesus vai dizer quem são os amigos dele, quem são os verdadeiros discípulos dele. Ele vai dizer: aqueles que têm o meu mandamento e o guarda. É o que Paulo diz para Timóteo: guarda o mandamento, sem mistura e irrepreensível. E por fim, meus amados, nós podemos ouvir o anjo dizer para Daniel, um ancião, mas que teve toda aquela revelação do tempo presente que ele vivia e do tempo do fim. Era o Apocalipse sendo revelado no Velho Testamento, o tempo do fim sendo revelado para o profeta Daniel. O anjo, no final das suas palavras, vai dizer para ele: tu, porém, vai até o fim. Aleluia, aleluia. E o anjo vai dizer: porque tu te levantarás naquele grande dia para receber o teu galardão. Olha que Deus já prometia desde o Velho Testamento.
a ressurreição e o galardão. E Jesus enfatiza isso. Vivemos esse tempo maravilhoso da graça, da esperança que não se pode murchar. Meus amados, mas Jesus vai dizer para os seus fiéis, pouco antes de subir para a glória, onde ele está sentado à direita do Pai. No capítulo 13, versículo 13 de Marcos, ele diz: e sereis aborrecido por todos, por amor de meu nome. Se alguém te aborrece, irmão, é porque você ama Jesus. Então você incomoda, porque você é sincero, você está praticando a justiça de Deus, está guardando os mandamentos do Senhor, mesmo diante de tantas vicissitudes, de tantos os problemas, de tantos travamentos, mas tu não arreda o pé de servir ao teu Senhor, de guardar os mandamentos dele. Então o mundo vai te aborrecer, mas Jesus vai concluir dizendo: mas quem perseverar até o fim será salvo. Meu amado irmão, persevera, continue guardando o mandamento do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero orar com vocês. Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, acabei, Senhor, de pregar a Tua palavra. Oh Deus, fala melhor aos corações daqueles que me ouvem. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade. Os Teus mandamentos nos produz vida, e vida com abundância. Guarda-nos, Deus, conserva-nos irrepreensíveis até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, estamos aguardando, Senhor, este dia glorioso que os mortos hão de ressurgir. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e junto com eles subiremos a encontrar o Senhor nos ares, diz a Tua palavra, e cremos, Pai. Nos conserva, pois, em Tua presença, abençoa cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também esta nação, abençoa o presidente da República, abençoa este país, Pai, abençoa as demais nações, abençoa o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, abençoa o nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, a sua esposa irmã Lídia e os filhos, a diretoria da igreja, os pastores do ministério do Belém, Pai, que servem ao Senhor neste ministério, a todo o corpo de obreiro, a toda a Tua igreja, Pai, a cada família, seja alvo da Tua graça e misericórdia. Oh, Pai Santo, nos conserva, pois queremos ver Jesus naquele dia glorioso. Em nome do Senhor pedimos agradecidos. Amém. Estenda a mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo permaneça conosco. Quem está alegre diga amém. Amém. Deus abençoe.